algumas coisas que eu já falei com vocês. E ok. Então, pessoal, hoje a gente está sem câmera, porque a minha câmera resolveu não ligar. Eu não sei o que está acontecendo, está dizendo falha na câmera. Então, vai ficar sem câmera mesmo. Então, vamos lá, o seguinte. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os sentidos, né? A gente falou sobre o sistema nervoso naquela aula que eu passei para vocês na segunda-feira, tinha falando sobre o sistema nervoso, e a gente vai dar ênfase um pouco maior no sistema nervoso dos seres humanos, né? A gente vai falar um pouco do sistema nervoso dos animais, mas o foco principal é no sistema nervoso dos seres humanos. Assim como a gente vai falar dos sentidos de modo geral, mas a gente vai dar um pouco mais de ênfase nos sentidos dos seres humanos. A partir de agora, a grande parte dos conteúdos que a gente for falar de sistema nervoso, sistema endócrino, sistema reprodutor, tudo isso vai ter um foco maior em seres humanos, certo? Então, vamos lá. Começar aqui falando sobre os sentidos. Pessoal, se você procurar aí no YouTube, eu tenho umas aulas falando sobre sentidos, mas no caso são aulas para o ensino fundamental. São aulas bem básicas mesmo. Então, você, claro que vai ter informações que vão bater com essas daqui que a gente vai falar aqui agora, mas elas são bem simplificadas, porque é para alunos do sétimo ano. A de vocês, ela tem um passo mais avançado, já que vocês são do ensino médio. Então, assim, os sentidos, pessoal, basicamente servem para a gente captar e interpretar estímulos que vêm do ambiente, certo? O ambiente, ele fornece para a gente uma série de estímulos, e o nosso corpo reage a esses determinados estímulos de uma forma diferente, certo? Então, a gente tem estímulos luminosos, a gente tem estímulos térmicos, a gente tem estímulos táteis. Todos esses estímulos aí vão ser respondidos de uma forma diferenciada pelo nosso corpo, porque cada estímulo tem o seu próprio receptor. Então, assim, a gente tem, de forma bem resumida, 5 sentidos, né? Que é o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Assim, eu falo de uma forma geral, porque o tato ele pode ser subdividido em diversos outros sentidos, certo? A gente tem dentro do tato receptores de frio, receptores de pressão, receptores de calor, e isso pode diferenciar esse sentido em outros sentidos, certo? A gente fala que são 5 de uma forma bem geral, né? Mas saibam que o tato, por exemplo, pode ser dividido em muitos outros sentidos. Mas os sentidos nada mais são do que estruturas que recebem esses estímulos e são conduzidos até o nosso cérebro através do sistema nervoso, certo? Então, se você ainda não assistiu a aula de sistema nervoso, eu recomendo que você assista, para que você possa entender como que ocorre a passagem, né, como é que fala, meu Deus? A passagem de estímulos nervosos dentro do nosso corpo para chegar até lá no nosso cérebro. Então, vocês devem ter percebido que existem alguns tipos de neurônios no nosso corpo, né? A gente tinha neurônios que são sensoriais, neurônios de associação e neurônios motores, né? Também são chamados de neurônios sensitivos e neurônios efetores. Então, eles vão efetuar uma ação de acordo com o estímulo que você recebe. Então, se você está em um ambiente onde tem uma grande quantidade de fontes de calor, os seus receptores de calor vão perceber esse calor proveniente do ambiente, você vai estimular os seus receptores vão enviar um estímulo para o seu cérebro através do sistema nervoso, e o seu cérebro vai interpretar esse estímulo, e aí você vai poder executar uma ação. Claro que isso acontece em milésimos de segundo, né? Você chega num local quente, o seu corpo automaticamente já sabe que está quente. Por quê? Porque o envio de estímulo para o nosso cérebro ocorre de uma forma muito rápida,
que é através de impulsos elétricos. E aqui um ponto muito importante que vocês devem lembrar: impulsos elétricos são a base do sistema nervoso, né? A gente vai ver mais na frente o sistema endócrino. O sistema endócrino também é um sistema regulador, mas ele é um sistema que utiliza meios químicos, então ele é muito mais lento do que o sistema nervoso, né? Então a principal diferença de ação do sistema nervoso e do sistema endócrino é a velocidade de atuação desses dois sistemas, certo? Então, quando um atua muito rápido, enquanto o sistema nervoso atua muito rápido, o sistema endócrino atua mais lentamente, mas os efeitos do sistema nervoso, eles são muito efêmeros, né? Eles são muito rápidos, eles acabam muito rápido. Começa rápido, termina rápido. Do sistema endócrino é diferente, começa devagar e termina muito lentamente, né? Ele demora a aparecer, mas também demora a assumir, certo? Então, lembre que os sentidos estão mais relacionados com o nosso sistema nervoso, porque aí a ação, né, vai ser muito mais rápida, você vai receber o estímulo muito mais rapidamente. Beleza. Então, a gente tem aí uma série de receptores diferentes. A gente tem receptores de superfície que normalmente estão localizados no nosso tato, certo? Ele está relacionado com o tato. O tato é o sentido que percebe o toque, né? Percebe a pressão, percebe o frio, percebe o calor. E o tato ele está espalhado por toda a nossa pele. O nosso órgão mais sensorial, né, é a nossa pele. Óbvio que em seres humanos o tato ele está mais concentrado em algumas partes do nosso corpo, certo? Então, ó, na ponta dos nossos dedos da mão, a gente tem uma grande quantidade de receptores táteis. Então, se você perceber, a gente, quando vai, por exemplo, quer ver alguma coisa e você não está enxergando muito bem, é escuro, qual é o seu principal instinto? Colocar as mãos para frente, né, para que você possa tocar naquela coisa. Então, esse aí é um efeito sinestésico, né? Você enxerga com o tato. O tato não foi feito para você enxergar, mas você enxerga, em muitas aspas, né, se enxerga, né, com o tato. Você consegue ver com as suas mãos, porque as suas mãos têm muitos receptores táteis que fazem com que você tenha noção de formato, tenha noção de textura, tenha noção de temperatura, tudo isso aí através dos receptores táteis que estão nas suas mãos. Então, esses receptores aí, eles têm alguns nomezinhos, né? Professor, eu preciso aprender os nomes desses receptores? Não, você não precisa aprender os nomes dos receptores, a menos que você seja um médico e aí você tenha uma especialidade em dermatologia, por exemplo, então você provavelmente vai precisar aprender o nome desses receptores, mas caso você não esteja interessado nisso, você não precisa aprender os nomes deles, você só precisa aprender que existem esses receptores, que são receptores de frio, calor, pressão, tato e dor, certo? Então, esses receptores aí, além de muitos outros que a gente tem, são receptores básicos, né? Que a gente tem nos nossos status. Se você não tiver um desses receptores, por exemplo, se você já viu o caso de um cara que ele não sentia dor, aí você não sentiria frio. O que acontecia? Ele não tinha os receptores dele de dor, eles eram defasados, né? Eles tinham um limiar muito alto, então ele não sentia dor, ele não sentia nenhum tipo de dor. Aí a galera ficava dizendo, mas isso é muito bom, né? Ele não sentia nenhuma dor. Pessoal, não é bom. Por quê? Porque se você não tem o receptor de dor, quando você estiver com algum problema no seu corpo, você não vai saber. A dor ela é como um aviso para você, dizendo que alguma coisa está errada no seu corpo. Você tem que procurar mudar aquilo para você não morrer. Se você não tivesse receptor de calor, por exemplo, você não suaria. Então, você provavelmente poderia morrer com suas proteínas desnaturadas. As suas proteínas elas iam perder o formato, né? E aí você morreria porque você não tem receptores de calor, certo? Então,
Além dos receptores cutâneos, né, a gente tem outros receptores. Esses receptores aí podem ser divididos em fotorreceptores, fonorreceptores, quimiorreceptores e receptores elétricos, certo? A gente vai falar hoje dos quimiorreceptores e dos fotorreceptores. Os outros a gente vai falar nas próximas aulas, beleza? Então vamos lá. Vamos começar então pelos quimiorreceptores. Pessoal, quimiorreceptores, o nome já é bem fácil de você associar, né? Químio vem de químico e receptores é um receptor, né? Algo que recebe. Então, ele recebe estímulos químicos, certo? E quais são os estímulos químicos que a gente é capaz de receber? A gente recebe estímulos químicos de duas formas, basicamente, né? A gente pode receber através do paladar e a gente pode receber através do olfato, certo? Quando você recebe através do paladar, você vai sentir gostos. Quando você recebe através do olfato, você vai sentir cheiros. Novamente, a gente tem aqui uma associação, certo? Associações entre sentidos, a gente chama de sinestésica. Associação sinestésica, quando você mistura dois sentidos. Se você procurar, até na literatura tem uma figura de linguagem que fala sobre isso, né? Mistura de sentidos. Quando você, por exemplo, sente o cheiro, aliás, sente o gosto de um cheiro, isso aí é sinestesia, certo? Então, ó, o nosso corpo, tem uma série de estruturas que são responsáveis por sentir, por receber estímulos químicos, eles possuem químicos receptores. Na nossa língua, né, tem as papilas gustativas ou papilas linguais. Essas papilas aí, elas são responsáveis por receber estímulos químicos que vão nos fazer perceber o gosto. Aí você deve pensar, então a nossa língua sente o gosto? Não. Todos os sentidos, ó, essa aqui é uma informação importante. Todos os sentidos, quem sente de fato é o nosso cérebro, certo? Os nossos sentidos, os cinco sentidos, eles são apenas canais que levam o estímulo até o nosso cérebro, mas quem sente de fato é o cérebro. Então, se você está sentindo um gosto, você não está sentindo o gosto na boca, você está sentindo o gosto no cérebro. Se você sente um cheiro, você não sente o cheiro no nariz, você sente o cheiro no cérebro. O seu nariz e a sua boca, eles são apenas canais que você recebe o estímulo e aí você vai interpretar no seu cérebro, certo? Então, a gente tem aí esses receptores. E aí, muito antigamente, a gente tinha aí uma história, né, de que cada porção da nossa língua sentia um gosto diferente, né? Sentia o doce, sentia o amargo, sentia o salgado, enfim. Só que isso aí essa ideia aí já foi derrubada, né? Eu acredito que até quando vocês estudaram isso lá no ensino fundamental pequenininho, vocês já não devem mais ter estudado dessa forma, né? Eu lembro que eu estudei ainda dessa forma, nessa parte aí dizia que a língua tinha diversas partes separadas, e eu lembro que a professora levou um monte de coisa lá para a gente comer, coisas amargas, coisas azedas, coisa doce, salgado, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu disse, gente, será que eu sou normal? Porque eu sinto o gosto quando eu boto sal lá no fundo da língua, eu sinto gosto salgado. Então, será que eu sou uma pessoa normal? Ou será que eu tenho algum problema? Hoje eu sei que eu tenho problema, mas não na língua. A minha língua ela é normal, como a de todas as pessoas. Então, assim, a gente sente o gosto em todas as partes da língua. O que acontece é que em algumas partes da língua, as papilas têm formatos diferentes, certo? Mas a gente sente o gosto com a língua toda, certo? Qualquer gosto vai sair com a língua toda. E aí, se a gente fosse aprofundar nisso, tem os sabores que a gente sente, né? O doce, o salgado, o azedo, e tem um sabor chamado de umami, que é um sabor chamado de esse sabor chamado de umami é um termo japonês que significa saboroso, delicioso, aquele gosto que você acha muito bom, aquela coisa maravilhosa, aquele sabor maravilhoso. Então, esse sabor aí, ele é descrito como o umami. Ele é um sabor que ele é complementar aos outros sabores. Então, quando você gosta muito de uma coisa doce, você está sentindo gosto doce, mais o umami, entendeu? E aí, assim por diante.
Tá, então se você observar aí no livro de vocês, vocês têm uma imagenzinha aí de uma língua, né? E na línguazinha tá explicando aí onde é que estão as papilas, né? Eu ia dizendo tonsila, mas tonsila é outra coisa. Também tá na boca, mas não é as papilas, ela não sente gosto. Então a gente tem aí as filiformes, as foliáceas, as circunlavadas e as fungiformes, né? Então, as papilas que são filiformes, elas estão relacionadas à sensação tátil, né? Quando você coloca, por exemplo, alguma comida na sua boca, você consegue determinar a textura daquela comida. Se aquela comida tem a textura dura, se ela tem a textura gelatinosa, se ela é fria, se ela é quente, se ela é morna, você consegue determinar esse tipo de sensação tátil graças a essas papilas. As outras papilas que a gente tem no nosso corpo, elas estão relacionadas aos sabores, né? As sensações gustativas, certo? E aí, pessoal, a gente tem o olfato. O olfato, ele está intimamente ligado ao nosso sistema, aliás, ao nosso paladar, certo? O olfato também trabalha com receptores químicos. Então, ele capta moléculas que são desprendidas no ar, né? E ele interpreta aquelas moléculas como um cheiro, certo? Então, quando você está comendo alguma coisa que tem um cheiro bom, provavelmente o gosto daquela coisa também também é aguçado, certo? Então, assim, o olfato e o paladar, eles estão relacionados por causa dos receptores, né? Quando você, por exemplo, está gripado, que o seu nariz está entupido, cheio de catarro, você está descendo aquela gosma verde, assim, pelo seu nariz, aí você vai espirrar e desce aquele catarro verde, assim, no seu nariz, que aí você consegue liberar um pouquinho, assim, da respiração, você consegue sentir cheiros melhores, né? Você está comendo o quê, Danilo? Alguma coisa meio verde, assim, pão com manteiga? Aquela manteiga amarela, igual aquele catarro amarelo? Suco de abacate, pronto. Então, quando você está com o nariz entupido, é, geralmente você não sente os gostos muito bem, né? Quando você está gripado, você não fica sem ânimo para comer, porque você diz que, eu não estou sentindo nem o gosto das coisas. Então, é justamente isso que acontece. Você impede que as partículas cheguem até o seu nariz, né? Ela chega até a parte sensitiva, que tem as células sensitivas, e elas não vão levar o estímulo nervoso até o cérebro. Você não vai sentir o cheiro e aí o gosto ele vai ficar prejudicado. Claro que não é sempre, né? Não é toda coisa que se você está sem sentir o cheiro, você não vai sentir o gosto. Mas assim, ajuda muito a você sentir o gosto. Por exemplo, sal não tem cheiro, mas se você pingar na sua boca, você sente o gosto salgado, né? Mas normalmente as coisas têm o gosto mais aguçado quando elas têm o cheiro mais aguçado, certo? Então, anotem isso aí. Olfato e paladar estão relacionados quando é a hora de você se alimentar ou você sentir algum cheiro que tenha gosto também, certo? Então, pessoal, alguns organismos principalmente vertebrados e invertebrados menores, não a gente também, né? Mas hoje em dia, como a gente já tem uma distinção maior das coisas, a gente não utiliza muito isso. Mas a gente também tem uma certa coisinha assim, né? Ainda um certo instinto para isso. Mas normalmente invertebrados e outros vertebrados que não são a gente, né? Seres humanos, espero que todos sejam humanos, eles utilizam feromônios. O que seriam feromônios? Feromônios são cheiros, né, que são eliminados pelo corpo de um determinado organismo que podem ter diversas funções. E uma dessas funções é atrair parceiros sexuais. Então, assim, é, imagina aí que tem sei lá, um inseto que ele solta cheiros, né? E aí um inseto do sexo oposto vai lá, sente aquele cheiro que ele soltou e ele segue aquele rastro, né? Aquela trilha de feromônio que ele deixou e vai encontrar o organismo para fazer a cópula, né? E aí gerar descendentes.
Normalmente, nós, seres humanos, também deveríamos nos atrair por feromônios. Em um determinado nível, né? A gente tem ainda essa coisa de feromônio, né? Quando você, por exemplo, passa por uma pessoa muito cheirosa, né? A pessoa chama a atenção, a sua atenção. Por quê? Porque você é levado pelo cheiro daquela pessoa. Só que hoje em dia não é muito comum assim, né? Que a gente se atraia tanto pelo cheiro. Por exemplo, quando você vai 6 horas da manhã no ônibus, com aquele cara lá, levanta o braço, que tá aquela nhaca de sovaco. Então, as meninas deveriam se sentir atraídas por aquilo ali. Por quê? Porque isso prova que ele tem uma grande quantidade de testosterona. E isso aí prova que ele é um indivíduo capaz de se reproduzir. Mas se você tá aí fedendo, né? Levanta o braço, pode perto de uma menina, ela vai mais querer que você se lasque, né? Ela não vai querer ficar com você. Exceto se ela seja doida, né? Porque tem umas meninas que são doidas, elas querem, né? Sentir o cheiro do homem pode. Mas normalmente ela não vai querer. Ela vai querer um cara cheirosinho, né? Arrumadinho, banhadinho. Mas isso também se deve muito aos nossos princípios de socialização, né? Hoje em dia não é socialmente bonito, socialmente aceito que você saia de casa fedendo, né? Isso não é bom, isso não é bonito para você. Mas no mundo selvagem, né? O cara que fedesse mais era aquele que provava que ele estava mais apto para se reproduzir, que ele tinha mais testosterona, né? Mais hormônios masculinos. Isso queria dizer que ele era um cara mais adaptado para a reprodução. Mas, assim, se você gosta, né? Nada contra, mas é preferível que você não fique com o povo que está fedendo. Enfim, você... Ariane, você gosta de um fedorento, Ariane? Tá. Então, pessoal, aí depois dos quimiorreceptores, né? A gente tem os fotorreceptores. Pessoal, fotorreceptores são células que são fotossensíveis. Lembrem mais uma vez do que eu já falei para vocês. Se você entende quais são os radicais, os prefixos e sufixos da língua portuguesa, você entende mais fácil as coisas de biologia. Então, ó, vocês já ouviram outros termos que são relacionados com foto, né? Por exemplo, fotossíntese é a síntese de energia, né? Síntese de glicose na presença de luz. Fototropismo é quando a planta, né? Ou outro organismo, ele cresce na direção da luz, ele é estimulado em direção à luz. Então, foto, sempre que você lembrar de foto, lembre de luz. Ó, a fotografia. Grafia quer dizer escrita e foto é luz. Uma fotografia é nada mais, nada menos do que a luz escrita, né? Você só tira uma foto no claro. Se você tirar uma foto no escuro, vai ficar tudo escuro e você não vai ver nada. Então, para ter uma fotografia, você precisa de luz, certo? Então, é basicamente isso. Então, fotorreceptores são receptores do nosso corpo que são capazes de receber luz. E claramente que não só nós, seres humanos, somos capazes de receber e perceber a luz, né? Outros organismos também são capazes de perceber a luz, como, por exemplo, os quinidários e também os platelmintos, né? São organismos que possuem capacidade de detectar a luz. Os platelmintos, eles vão ter os ocelos, né? Que são aquelas estruturas que fazem com que ele tenha a noção de onde que está a luz. Então, se você pegar a fotozinha aí de uma planária, aí lá na planária, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, mas na parte da cabeça da planária, a gente tem dois riscozinhos, né? Esses dois riscozinhos aí é o que a gente chama de ocelos. E esses ocelos aí são as estruturas que vão fazer a detecção de luz, né? Deixa eu dar um zoom aqui e aí eu transmito para vocês, para eu mostrar a estrutura. Ó, estão vendo aqui? Essa estruturazinha aqui do meio, vou dar um zoom aqui. Ó, essas duas estruturazinhas aqui, ó, são os ocelos.
certo? Esses ocelos aqui são as estruturas que são fotossensíveis, né? Eles são fotorreceptores e são capazes de captar a luz e transmitir essa mensagem até os gânglios nervosos desses indivíduos aí. Então, com o passar da história evolutiva, né, a gente teve o surgimento de estruturas é, que eram mais elaboradas, né, para perceber a luz. Então, a gente tem aí os olhos, né, que foram estruturas muito importantes que foram desenvolvidas ao longo da história para captar a luz. E aí, dentro dessa parte dos olhos aí, a gente vai ter uma série de olhos diferentes, né? A gente tem os olhos dos moluscos, a gente tem os olhos dos artrópodes e a gente tem os olhos dos mamíferos, certo? Mamíferos, répteis, peixes, aves, todos esses daí vão ter olhos diferentes, adaptados para determinado tipo de ambiente que eles vivem. Nos olhos dos insetos, por exemplo, a gente tem os omatídeos, né? Que são pequenas estruturas, são pequenos olhos, né, que ficam todos agrupados dentro de um grande olho. E aí, esses mini olhos aí, a gente, juntos, né, a gente vai chamar de olho composto. O nosso olho, por exemplo, é um olho simples. Por quê? Porque a gente só tem um olho dentro da nossa cavidade ocular, né? Então, a gente tem olhos simples. Se a gente tivesse vários olhozinhos, a gente teria olhos compostos, certo? Então, os olhos, eles são estruturas capazes de perceber e interpretar a luz. Claro que existem níveis de interpretação diferentes entre os olhos, por exemplo, de um inseto e os olhos de um mamífero. Vai existir uma gigantesca diferença entre esses dois tipos de olhos. Os olhos compostos deles vão ter capacidade de enxergar a luz de uma forma diferente da gente, tanto na questão de cores, como na questão de nitidez, na questão de contraste. Tudo isso aí vai ser modificado de acordo com o tipo de olho. Então, a gente tem dentro dos nossos olhos uma série de estruturas que fazem com que a gente enxergue direitinho, né? A gente tem aí a pupila, a gente tem a íris, a gente tem a retina, o cristalino. Todas essas estruturas aí são um conjunto de lentes, né? Que vão fazer com que a gente tenha a visão. Essas lentes, quando eu falo lentes, não estou falando lente de contato que você compra lá na ótica. A gente tem lentes naturais nos nossos olhos, né? Essas lentes aí que fazem com que a gente enxergue a imagem certinha. Então, o que é que acontece? A gente tem a córnea, né, que é essa partezinha que fica aqui em cima do nosso olho, a parte mais externa, essa camada que recobre o olho. E aí a gente tem a íris, certo? A íris é a parte colorida do nosso olho, certo? Algumas são mais escuras, outras são mais claras, isso depende da nossa predisposição genética. E a gente tem a pupila. A pupila é por onde a luz vai passar. E aí, a gente tem aí dentro dos nossos olhos essa íris, que é um tipo de musculatura, que ela vai abrir e fechar a nossa pupila de acordo com a quantidade de luz disponível. Quanto mais luz a gente tiver disponível, mais fechada vai estar a nossa pupila. Quanto menos luz, mais aberta vai estar a nossa pupila. E, novamente, quem controla a abertura e o fechamento da pupila, né, a musculatura da íris, é o nosso sistema nervoso autônomo, que é aquele lá simpático e parasimpático, né? Aquela parte que ela é involuntária no nosso corpo. Não sei se vocês já estudaram ótica, certo? Vocês já estudaram a parte de ótica lá em física? A parte de lentes? Se você já estudou física, essa parte de lentes, de ótica e tal, isso aqui vai ficar muito fácil para você entender. Porque isso aqui é física pura. O seu olho é física pura. Então, a luz entra, né? E aí ela vai passar, fazer o raio de luz ela vai entrar e a imagem que vai ser projetada pelo seu corpo, né, pelo seu olho, ela vai ser projetada na sua retina de cabeça para baixo, né, de ponta cabeça. E aí, quando essas células são estimuladas, elas enviam a mensagem através do nervo óptico para o seu cérebro e o seu cérebro desinverte a imagem, né? Ele coloca ela de cabeça para cima. Você recebe a imagem, você olha para um objeto, ele está de cabeça para cima. Aí a imagem vai e chega no seu olho. Ela vai chegar lá na sua retina de cabeça para baixo e o seu cérebro vai interpretar a imagem, ela de cabeça para cima. Compreenderam? É bem facinho isso daí.
Essa parte aí, quando vocês estiverem estudando ótica, vocês vão lembrar disso, se vocês já não estudaram, né? Então, a gente tem. Sim, antes de passar para frente. A gente tem um exemplo muito legal, que são as câmeras fotográficas, né? As câmeras fotográficas, elas são uma espécie de olho, né? As lentes da câmera, a imagem que você capta na câmera, ela está de cabeça para baixo. Antigamente, né? Talvez vocês ainda tenham chegado nessa parte, tá? Acredito que alguns sim, né? é, Naquelas câmeras analógicas, né? As câmeras analógicas, você tirava foto e você mandava revelar o filme, né? Aí você pegava, quando você pegava, tirava o filme, né? O filme, as imagens vinham de cabeça para baixo, né? E aí quando você revelava a foto é que você colocava ela de cabeça para cima, mas a câmera também capta a imagem de cabeça para baixo. Nas câmeras digitais também acontece a mesma coisa. O receptor da câmera recebe a imagem de cabeça para baixo, mas como ela tem um computador dentro dela, né? O computador coloca a imagem na posição correta. Certo. Então, dentro dos nossos olhos, além de todas essas lentes aí, a gente vai ter a presença de dois tipos de células especiais. A gente vai ter a presença de cones e a gente vai ter a presença de bastonetes. Os cones, eles vão ser estruturas, né, pouco sensíveis à luz, certo? Então, assim, quando você está no escuro, você não enxerga muito bem as cores, né? Porque os cones, eles são responsáveis para que você enxergue as cores. E como eles são pouco sensíveis à luz, quando você está no escuro, você não tem essa capacidade de enxergar muito bem em cores, né? Já os bastonetes, você não consegue enxergar cores com os bastonetes, mas eles vão ser extremamente sensíveis à luz. Então, quando você está no escuro, você consegue enxergar uma penumbra, né? Você consegue enxergar o formato dos objetos, mas você não consegue enxergar muito bem as cores deles, porque você não está enxergando com os cones, certo? Então a gente tem aí três tipos de cones, né? A gente tem os cones que enxergam a cor azul, a gente tem os cones que enxergam a cor vermelha e tem os cones que enxergam a cor amarela, né? Um amarelo bem meio esverdeado, assim, mas é, são essas cores que os cones enxergam. Então, a mistura dessas três cores aí vão ser as cores que, na verdade, a mistura desses três aí vai dar todas as cores, né? Muitas vezes vocês vão encontrar dizendo que os cones enxergam a luz verde, né? Existe uma controvérsia, assim, né? Essa luz verde não é exatamente verde, 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 verde. É um verde amarelado, ou um amarelo esverdeado. É uma cor bem assim, parecendo com um catarro. Tá. Então, pessoal, quando a pessoa, por exemplo, não tem um dos cones, né? Ela vai ter dificuldade de enxergar cores. Alguém lembra qual é o nome da condição genética que a pessoa tem, a doença que a pessoa tem quando não enxerga as cores? Alguém sabe o nome dessa doença? Conhece alguém que tem essa doença, que não enxerga as cores? Isso mesmo, uma pessoa daltônica, né? As pessoas que são daltônicas, normalmente elas não possuem um dos tipos de cone, né? Pode possuir, não pode possuir um, pode não possuir dois, ou casos raríssimos de daltonismo, que as pessoas não possuem nenhum cone que enxerga cores, né? Então a pessoa enxerga completamente em tons de cinza, certo? Mas esse tipo de daltonismo aí é bem raro. Normalmente a pessoa tem deficiência no de cor verde, né? Ou no de cor avermelhada, né, que chama também de magenta. Beleza. Então, pessoal, em relação a, às cores, nem todos os organismos eles vão enxergar as mesmas cores. Oi, Danilo. Pode falar. Será que no futuro vai dar para modificar os bastões como assim? Para eles enxergarem cores? Para a gente ver no escuro. Hum,
Eu não sei, pode ser, vai depender bastante da tecnologia, né, que a gente vai desenvolver aí, talvez pode ser que aconteça. Hoje em dia existem muitos aparatos, né, aqueles óculos de visão noturna, que a gente consegue enxergar através de outras coisas, né? Mas eu não sei, Danilo, se é possível. Para Deus nada é impossível, né? Mas você não é Deus, então pode ser impossível para você. Enfim, vamos lá. Os seres, os seres humanos, eles enxergam uma parcela de cor bem grande, né? A gente enxerga cores do vermelho ao violeta, né? O que a gente não consegue enxergar são as cores que estão abaixo do vermelho, que a gente chama de infravermelho, e cores que estão acima do violeta, que a gente chama de ultravioleta. Mas a parcela de luz que a gente consegue ver, a gente chama de parcela de luz visível. Por que a gente chama de parcela de luz visível? Porque a gente vê. Se a gente visse outras cores, a gente ia aumentar esse espectro, né, de luz. Mas, por enquanto, a gente só consegue ver do vermelho ao violeta. Mas nem todos os vertebrados, eles conseguem enxergar todas as cores, né? Todas as cores como a gente enxerga. Por exemplo, os cachorros, eles têm a capacidade de enxergar do azul ao laranja, né? Eles não conseguem enxergar, por exemplo, o vermelho e eles também não conseguem enxergar o violeta, certo? Então, os cachorros, eles não enxergam cor vermelha. Então, se você fica balançando na frente do cachorro um pano vermelho, igual para brincar de touro com ele, você está sendo inútil, né? Porque ele não enxerga a cor vermelha. Ele provavelmente vai atacar o pano por causa do movimento, mas não por causa da cor vermelha. Os ratos, eles vão enxergar ele vai enxergar algo cinza? Ele vai enxergar um tom meio acinzentado, assim. Na verdade, ele vai enxergar em outras cores que, que não são exatamente a cor da. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui da visão de um cachorro. Peraí, eu vou só procurar aqui, é rapidinho. 199 vertebrados, é esse daqui. Sim, os cachorros, eles enxergam, tipo, você já imprimiu alguma coisa numa impressora que estava sem um dos toners? Ele enxerga mais ou menos desse jeito, assim, ó. Ah, deixa eu ver aqui. Vou transmitir a tela. Ó, eles enxergam dessa forma aqui, ó. Ah, que burro, dá zero para ele. Enxergam dessa forma aqui, ó. Essa é a visão de um ser humano, ó, tá vendo aqui, ó, vários tons de vermelho e violeta, e aqui eles não enxergam esses tons, né? Tá vendo aqui, ficou meio esverdeado, né? Meio amarelado, um amarelo esverdeado, assim, ó, a pele do cara que tem um tom meio avermelhado, ficou meio esverdeado. Então, é mais ou menos assim que o cachorro enxerga devido à ausência dessas estruturas aí, certo? Que faltam os cães. Tá. Os roedores, né, os ratos, eles vão perceber do ultravioleta ao amarelo. Então, eles conseguem enxergar acima do violeta, né? Isso não é muito comum em seres humanos. Acho que não existe um ser humano que tenha a visão ultravioleta. Talvez exista, eu não conheço essa pessoa. Mas, sei lá, vai que a pessoa consegue ver, né? Então, pessoal, essas estruturas aí, elas são reguladas pela presença da vitamina A, certo? Se vocês lembram no ano passado que a gente falou de vitaminas, eu falei para vocês que a ausência de vitamina A provocava uma doença chamada de cegueira noturna. Lembram disso? Pois é, elas afetam
dentro do nosso corpo, elas vão, a vitamina A, ela vai regular a função dos bastonetes, né? Então, como os bastonetes são sensíveis à luz, como eles não estão recebendo a regulação necessária, eles não vão ter tanta sensibilidade assim, e a pessoa vai ter dificuldade de enxergar na penumbra, né? Porque a gente não enxerga, na verdade, no escuro. Se tiver tudo escuro, 100% escuro, você não vai enxergar nada. Você enxerga na penumbra, né? Quando tem um pouco de luz, e aí você enxerga ali naquele localzinho, certo? Pessoal, alguns problemas relacionados com o nosso olho, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm que usar lentes corretivas, usar óculos para enxergar de perto, para enxergar de longe. Isso se deve ao achatamento do nosso globo ocular, né? Se o nosso globo ocular estiver muito achatado, ele estiver muito esticado, a nossa retina ela vai sair de um local que ela não deveria, né? E a imagem vai ser formada antes ou depois da nossa retina. E aí você vai ter aqueles problemas de visão. Então, você precisa fazer a correção desse problema com óculos ou lentes de contato. Quando você vai envelhecendo também, a gente vai ter alguns problemas, né, que a gente chama de presbiopia. A presbiopia é uma doença que a gente chama de vista cansada. É quando os nossos olhos, né, as membranas dos nossos olhos, elas vão ficando mais rígidas. E aí você vai tendo mais dificuldade de controlar o fluxo, né, a abertura e saída de luz, dentro, aliás, a abertura e fechamento da nossa íris para passagem da luz. Também tem o problema do seu cristalino, que ele vai ficando meio opaco. Tudo isso aí vai causando diversos problemas de visão nos nossos olhos. E aí, a pessoa, obviamente, né, vai ter que fazer algum tipo de tratamento se ela quiser continuar enxergando 100%. Pessoal, alguma dúvida em relação aos quimiorreceptores ou aos fotorreceptores? Nada? Vai aumentar a capacidade de meus. Não, você não vai. Você não aumenta a capacidade de enxergar no escuro tomando mais vitamina A. Provavelmente você vai ter uma hipervitaminose, mas isso não vai fazer com que você enxergue melhor. Pessoal, mais nenhuma dúvida? Posso encerrar? Bom, se você está assistindo depois, até mais.